Então, dando continuidade às palestras que estão sendo feitas esse mês na Fraternidade Peixotinho e que estão referendando a obra de Allan Kardec, nós vamos abordar o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, capítulo intitulado De Deus. Vamos tecer algumas considerações sobre as questões, não vai ser possível abordar todas as perguntas e respostas, mas selecionamos algumas questões que compõem esse primeiro capítulo para falar sobre a existência de Deus e sua natureza. As 3 primeiras perguntas desse capítulo giram em torno de o que é Deus, o que é o infinito e se podemos dizer que Deus é o infinito. A primeira pergunta, bastante conhecida pelos espíritas, ela é respondida pelos espíritos dizendo que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ao dar continuidade às perguntas desse capítulo, os espíritos vão dizer que não se pode dizer que Deus é o infinito e que a nossa linguagem ela é imperfeita para uma definição completa de Deus, o que é muito coerente, porque se pensarmos que somos imperfeitos, como seres imperfeitos, não poderíamos ter uma linguagem perfeita, que pudesse traduzir todo o conhecimento e que pudesse dar conta de tudo o que existe. Então, como não sabemos de tudo, não temos todos os conhecimentos, consequentemente, nós não temos uma linguagem que alcance esse todo. Então, o que podemos dizer sobre Deus é essa definição bastante sintética que está no Livro dos Espíritos e que diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Dando prosseguimento ao conjunto de perguntas desse capítulo, das questões 4 a 9 serão abordadas as provas da existência de Deus. Então, como primeiro elemento para pensar sobre como é possível provar a existência de Deus, isso é perguntado de maneira muito simples, onde se pode encontrar a presença, a prova da existência de Deus, e os espíritos vão responder dizendo que, ora, no axioma que se aplicai, como eles dizem, né, que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. É simples assim, não há efeito sem causa. O que significa dizer que basta um olhar sobre as obras da natureza para que possamos ter contato com o Criador. Então, não há efeito sem causa, procurai a causa em tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, tudo que não é obra do homem, a vossa razão responderá quem é o Criador, quem é o autor, né? A autoria dessa obra, dessa criação. E Allan Kardec, de maneira muito didática, sintetiza da seguinte forma: para crer-se em Deus, basta um olhar, como ele diz, basta um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. E aí nós vamos ver no desenrolar desse tópico, os espíritos vão julgar um absurdo a ideia de que a gente vai atribuir a formação primária e a combinação da matéria de forma fortuita, por exemplo. Né? Pode-se dizer que isso é obra do acaso, né? Quando nós pensamos, ele pergunta na questão número 8, o que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria? E os espíritos dizem, outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Né? Então, Allan Kardec ele vai dizer sobre isso, né, de que pela obra se reconhece o autor, né, e que a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. E sobre esse poder inteligente, ainda na pergunta 5 e 6, por exemplo, a gente vai observar essa indagação sobre esse sentimento íntimo da existência de Deus. Por exemplo, dizendo que ele não é obra de instrução e de educação,
Porque todos os povos, em todos os tempos e condições sociais e culturais, têm o sentimento íntimo da existência de Deus, que é universal. Então, não seria obra de instrução nem de educação. Essa é a defesa que é construída sobre a existência de Deus nesse ponto do capítulo. E quando vamos avançando essa questão, finalizando as provas da existência de Deus, com a pergunta 9, se sabemos que, por exemplo, a combinação da matéria não é fortuita, né? Então, em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E aí os espíritos dizem: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Né? Que a Kardec corrobora, obviamente, com esse pensamento. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. E aí gostaria de fazer alguns comentários com relação ao momento que estamos vivendo. Que momento para sacudir o nosso orgulho? Que grande exercício de humildade essa situação de pandemia está pedindo para todos nós. Está colocando em questão nosso sistema de saúde, nossa forma de organização social, nossos sistemas econômicos, está colocando em questionamento a forma como nós estamos nos relacionando no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas ruas. Então, o simples fato de ficar em casa já revela o cuidado que nós temos, não apenas conosco, mas com o outro. Evitar propagar, evitar contaminar, porque podemos ser vetores. Ter cuidado com todos, não apenas com os idosos, mas com todas as pessoas que são dignas de terem respeitado seu direito à vida. Então, nesse sentido, e aí nós falamos de orgulho e humildade, o orgulho, que é uma erva daninha, que é um vício, que é uma barreira que nos impede de enxergar a presença de Deus, de perceber Deus em nós, porque o orgulhoso, ele não admite nada que esteja acima dele, ele só admite aquilo que ele consegue explicar, que ele consegue, vamos dizer, dar conta no sentido, até no sentido intelectual, aquilo que ele não tem condição de pensar, ele nega, né? Então, é um grande convite à reflexão. E é uma reflexão, ela é raciocinada e é amorosa, portanto, ela é ética, ela é moral. Desse nosso estar no mundo desse momento. Muitas vezes nós temos feito isso, nós temos nos separado da paternidade divina, nós temos negado esse sentimento. Isso se fez de formas diferentes, inclusive no campo da ciência, inclusive em civilizações ditas mais evoluídas ou do progresso tecnológico, industrial, científico, que negaram talvez a forma como a forma como a presença de Deus estivesse sendo naquele momento, se a gente pensar no século XIX, por exemplo, estivesse sendo configurada de maneira à semelhança do homem e não de forma efetivamente espiritual. Então, esse momento, que é um momento de grande perda, e nós estamos vivendo perdas em muitos sentidos, materiais, vidas, financeiras, esse é um momento de muita abundância espiritual. É um momento muito rico do ponto de vista espiritual. A melhor forma de nós evitarmos que o problema seja maior é nos prevenirmos, é realizando o isolamento, como os países que vivenciam o drama da pandemia há mais tempo do que nós. Então, esse cuidar de si, cuidar do outro, olhar de forma mais coletiva, é um grande exercício de humildade que o momento nos pede. Esse exercício de humildade que não se faz sem que nós elevemos o pensamento, sem que nós possamos colocar os nossos pensamentos, as nossas emoções em esferas mais altas, para que nós possamos
através de preces, de meditações, para que nós possamos elevar nossa faixa vibratória, para que nós possamos trabalhar nossa imunidade, para que não adoeçamos antes que a doença chegue, espero que ela não chegue. Então, esse momento, ele é um momento que requer solidariedade, e não há solidariedade sem a presença de Deus em nós. Essa divindade que habita e que está em nós, quando o nosso orgulho ele arrefece e nós nos dispomos a colaborar, a co-criar, né, com Deus, nós ampliamos o nosso ser, a nossa presença nesse mundo. Então, quanto mais, é importante dizer ainda sobre o orgulho, quanto mais obscurecido pela matéria, menos o homem compreende o mistério da divindade. Porque as perguntas seguintes, as perguntas 11, 12, 13, 14, elas vão, ou melhor, 11, 12, 13, de 10 a 13, elas vão discutir exatamente o que seria esse mistério da divindade, né? Então, quanto mais aperfeiçoado moralmente em suas virtudes, mais o homem compreenderá e verá Deus, mais fortalecido ele fica, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz Paulo de Tarso. Nossa tendência orgulhosa e egoísta é ver Deus à nossa semelhança, como já dissemos, aos nossos caprichos e vontade. E Deus não pode se resumir a isso. Isso é uma imperfeição, isso é uma ignorância de nossa parte, ainda seres imperfeitos que somos, ainda na nossa infância espiritual. Então, o momento requer essa humildade, o momento pede essa aproximação de Deus. Em outro momento do Livro dos Espíritos, nós vamos identificar uma pergunta que aborda sobre o objetivo da reencarnação. E os Espíritos respondem, nos aproximar de Deus. Esse é o objetivo da reencarnação. Então, Deus é amor. Nós aprendemos com o Espiritismo que Deus é amor, porque o Espiritismo, ao revisitar, não é revisitar, mas ao revivificar o Evangelho de Jesus, a gente entende que Deus é amor. E toda situação requer amor, porque requer compreensão. E isso é possível porque em todas as situações os homens habitam. Nós estamos nas situações. As situações são feitas por nós, que somos humanos. E essa presença de Deus está em nós, não está em alguma coisa fora de nós. Então, nós é que realizamos essa presença de Deus e damos testemunhos dessa presença de Deus em nós. Nós somos obras vivas, nós damos pistas da existência de Deus através de nossas ações. Então, nós vamos concluir essa fala com uma frase do Papa Francisco que diz que Deus é jovem, Deus é sempre novo. E por que será que Deus é jovem e Deus é sempre novo? Porque Deus sempre se renova em nós. Por isso que Deus é jovem. Deus está sempre se renovando em nós. Na medida em que nós ampliamos a nossa visão, ajustamos a nossa compreensão sobre situações, pessoas, nós crescemos espiritualmente, nós nos iluminamos do ponto de vista do sentimento, da emoção, da razão. Então, por isso que Deus é jovem, por isso que Deus é sempre novo, porque está se construindo, está se consolidando em nós. E à medida que essa consolidação vai sendo feita, nós vamos evoluindo enquanto sociedade, enquanto planeta. Vivemos, sim, o momento da transição, em que deixaremos essa condição de planeta de provas e expiações para alcançar a condição de mundo de regeneração. Esse é um momento muito doloroso nessa lição, nesse alcance da condição de regeneração, que vai durar bastante tempo, esse processo. Nós não estamos falando da pandemia, mas estamos falando desse nosso processo, né, de dar um passo à frente, melhorando a condição espiritual do nosso planeta. Então, nós, pensando que Deus é jovem, sempre se renova em Deus, pensando na natureza
íntima de Deus, da presença de Deus em nós, nós temos que nos perguntar se nós podemos nos colocar à disposição de Deus nesse momento, nessa forma em que vamos nos conhecendo, nos descobrindo, revelando Deus através de nossas ações. Muita paz.